Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Novo Cast, o podcast da Igreja Novo. Mais uma vez eu aqui, Daniel Maranhão. E eu, Denis Melo. E mais uma vez recebendo um convidado de peso aqui. E, galera, esse podcast promete. Promete muita chave, promete muita coisa de Deus, assim. Mas uma coisa eu posso garantir que promete: uma rajada de xixi pra tudo que é lado aqui, é ou não é? Bom, nós estamos aqui com o pastor, que é marido da Ana e pai do John e da Chloe, certo? Exatamente. E estamos aqui com um pastor no Campos da Lagoinha, da Barra da Tijuca, pastor Renan Belas. Gente, que alegria, que honra poder estar aqui. Feliz demais, viu? Obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito edificante para a glória de Deus. Imagina, a gente que agradece e se sente honrado, pastor. Pastor, uma pergunta que não quer calar. Só pra gente começar, né? Uhum. Essa pergunta aqui, que eu fiquei pensando muito nela, né? Desde hoje cedo, né, Dani? Uhum. Falei, vou ter que fazer essa pergunta, né? Porque eu sei que você é um homem de Deus, muito usado por Deus, e eu tenho certeza que você vai ser usado nessa pergunta também. Pergunta que não quer calar, pastor. Bolacha ou biscoito? Biscoito. Sabia. Com certeza. Sem dúvida. Você é muito usado por É Deus. chuva, pastor. não é garoa. Você é muito usado por Deus, pastor. É biscoito, eu falo. Biscoito. Um pastel ou um pastéis? Não, um pastel. Pastel. É porque tem carioca que aproveita e fala... Não, mas ele come dois, né? Fala uma, Pra poder come dois, chiar, né? Com caldo de cana, por favor. Caldo de não dá pra cana. chiar, né? Rodízio de caldo de cana. Tem aqui em São Nossa, Paulo? tem. Não, tem? Tem, Lá tem lugares muito, que cara. Mano, você sai Maravilhoso. redondo de lá, né? Com sono que nunca mais acaba. Com a né? diabetes lá em cima. Com a diabetes lá em cima. Mas vamos lá, pastor. Pastor Renan, me fala um pouquinho de você, porque assim, nosso podcast, nós temos pessoas que sim, são cristãos, que já acompanham, até membros da Igreja Novo, mas tem muita gente aqui que não te conhece, né? Sim. Então, por favor, se apresenta, fala um pouco de você. Se quiser emendar já o seu testemunho, fica à vontade, conta a tua história. Bom, pra galera que não me conhece, não tá perdendo muita coisa, mas... Cara, então, eu nasci em 93 em Araruama. Encontrei aqui um conterrâneo meu, minhoca da terra. Cara, é difícil encontrar Eu gente de feliz. Araruama por aí, viu? Tão feliz, eu não tenho Não, noção. eu tô mais feliz ainda, cara. Então, nasci em Araruama, fiquei lá até os meus 18 anos. Lá eu fiz o meu primeiro seminário. Eu brinco que eu nunca fui da Assembleia de Deus, mas tenho um pezinho e meio lá. E meio ainda. Porque o meu primeiro seminário foi exatamente... eu fiz a FATAD, que é a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus. Fiz com 16 anos. Na época, eu já sonhava e já tinha a palavra de Deus e queria estudar, queria me preparar, conhecer mais. Nunca quis ser pastor de igreja local. Eu queria ser missionário, tinha projetos sociais, de evangelismo, enfim. E aí lá eu fiz o meu primeiro seminário. Com 18, eu fui para Belo Horizonte. Me mudei para Belo Horizonte para fazer o seminário da Lagoinha lá. Na época da Gema. Meu. Lagoinha raiz, né? Lá na Sé. Uhum. E aí fiquei lá no ano de 2012, 2013. Tive o privilégio, de nascer em lar cristão. Eu falo que é um privilégio porque Sim. talvez muita gente que está me ouvindo não teve esse privilégio. Né? Então, eu de fato considero um privilégio, mas é o que eu sempre falo. Talvez você não teve esse privilégio, mas que os nossos filhos tenham. Sim, né? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte: não importa os pais que a gente teve ou não teve, o que importa são os pais que os nossos filhos vão ter. Sim, É a família que a gente vai construir. É aquela coisa, a partir da gente tudo muda. É legado, né? Muita gente pergunta, pastor, mas e a maldição hereditária? Eu falo, cara, ela pode até existir, mas quando chega na gente, a partir de nós começa a bênção hereditária. Eu creio muito nisso. Sim. O que tinha para ser resolvido, pago, quebrado, rasgado, foi resolvido na cruz do Calvário. Então, a partir de nós é uma bênção hereditária. E eu tive esse privilégio, né?
E nasci em lar cristão. Obviamente, com meus 12 anos, eu tive essa clareza de ter uma decisão pessoal, né? De me entregar a Jesus e me batizar. Passei pelas águas com 12 anos. Fui batizado com o Espírito Santo aos 13. Uau. E aí, depois, então, fui para o seminário e nunca mais parei. Você fez o seminário com quantos anos, então? Eu fiz com 16. Primeiro O primeiro, com 16. isso. Fiz 2 anos em Araruama mesmo, com 16. E aí, com 18, eu fui para Belo Horizonte. Entendi. Bom, um bom exemplo, então, de que você aí que é jovem e que sente esse fogo aí queimando no seu coração, tá em um exemplo aí, pastor Renan, que primeiro seminário com 16 anos, né? Cara, eu com 16 anos, eu tava enfrentando algumas indecisões da vida, mas sempre há tempo, né? Não é tão novo, nem tão velho. Aliás, antes, né, tem uma pergunta sobre isso, sobre a questão de idade também, né? Que é algo bem estigmatizado hoje, né, pela sociedade. Mas conta um pouquinho do seu testemunho. É claro que você disse que você nasceu em um lar cristão e isso realmente é uma bênção. Sim. Mas conta quando você ouviu o chamar de Deus mesmo, o chamado dele, quando você teve aquela convicção, assim, você se recorda? Claramente. Que top. Claramente, como se fosse hoje. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, eu recebo muito essa pergunta. Sim. Tanto em podcast que eu já participei, mas principalmente na caixinha de pergunta lá no Instagram. Ah, né? legal. Pastor, quando que você entendeu? Né? Quando que foi? Qual foi o dia da virada de chave? Qual foi aquele momento que você fala assim, cara, agora eu tenho convicção? Antes disso, eu acho que é legal falar isso aqui, porque tem gente que às vezes pode estar assistindo, com 16 fez o primeiro seminário e tal, então... Não, cara, eu já fui... Tipo, como se a vida do eu crente já fosse um fui morango, muita né? coisa, cara. Então, eu já fui office boy, já fui vendedor em loja de roupa, já fui servente de pedreiro, já fiz muita coisa depois de ter feito o seminário. Depois, não antes. Não antes. Entendi. É porque eu costumo falar o seguinte, cara, nem sempre o processo tem a ver com a promessa. Sim. Então, Davi estava cuidando das ovelhas do pai, guardando as ovelhas de leão e de urso, não tinha nada a ver com o trono. Mas é no lugar do processo que ele está sendo preparado para ser o próximo rei de Israel. Sim. Então, percebe que a paixão e o zelo que Davi tem pelas ovelhas, Deus enxerga isso para que ele tenha com o povo de Israel. Então, eu costumo dizer o seguinte, cara, Deus não muda a essência de nada, Deus só muda as estruturas. Então, Davi foi colocado para governar e para reinar sobre uma nação, porque, na verdade, ele tinha zelo e amor pelas poucas ovelhas do seu pai, como ele é menosprezado pelos seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, a pergunta é essa: com quem você deixou as pequenas ovelhas do seu pai? O que você está fazendo aqui? Então, Deus não muda a essência, Deus só muda a estrutura. José, ele só governa no Egito porque, na verdade, ele governou sobre a escassez da cisterna, ele governou sobre os seus sentimentos, desejos e vontades na casa de Potifar, quando a mulher quer se deitar com ele, e ele governou sobre a prisão, tanto que tinha as chaves da prisão nas suas mãos. Exatamente. Então, Deus não muda, mais uma vez, a essência, Deus só muda a estrutura. Então, por que governou na escassez da cisterna, sobre si mesmo na casa de Potifar e governou na prisão, agora está pronto para governar o Egito? Então, isso é muito claro na Bíblia e você vai ver o tempo inteiro. A vida de Moisés são 3 ciclos de 40. Sim. Os primeiros 40 anos no Egito, no palácio, os segundos 40 no deserto, mas fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do sogro. Sim. E a terceira etapa de 40 anos da vida de Moisés é cuidando agora e guiando o povo de Israel. Percebe que antes de Moisés passar com o povo de Israel pelo deserto, ele passou por lá com as ovelhas do seu sogro. Uau. Porque o deserto de hoje, na verdade, aponta para o propósito de amanhã. O que Deus está ensinando para Moisés Moisés, você não pode conduzir um povo a um lugar onde você nunca foi antes. O que Deus está ensinando para Moisés Moisés, se você não percorrer esse caminho, você não está apto e nem habilitado para levar pessoas até lá amanhã. Então Deus prepara Moisés naquele ambiente, só que o que tem a ver
você guiar ovelhas no meio de um deserto. Talvez Moisés nunca imaginasse que um dia guiaria toda uma nação por aquele mesmo deserto. Agora, porque ele se submeteu ao processo dos 40 anos com Deus naquele deserto, cuidando das ovelhas do sogro, agora ele está habilitado para guiar toda uma nação. Então, às vezes, a gente não entende o processo, né? E a gente está numa geração imediatista, cara. O miojo que leva 2, 3 minutos, a gente acha que demora muito. E eu falo isso porque, cara, você vê, olha que loucura, mano. A tecnologia está deixando e fazendo as coisas cada vez ficarem prontas mais rápido, e ainda assim a gente está cada vez mais sem tempo. Sim. A gente tem as mesmas 24 horas. Antes a gente precisava passar um fax, mandar uma carta. Meu Deus. Você tinha que escrever a carta. Você tinha que escrever a carta. Verdade. Você tinha que ir no correio. Você tinha que mandar a carta. Você tinha que esperar a carta chegar lá. Aí depois você tem o fax. Aí depois você tem o e-mail. Aí depois você tem o MSN. Agora você tem o WhatsApp. Então as coisas estão cada vez mais rápidas e a gente cada vez mais sem tempo. Sim. Eu falo porque eu sou um cara que às vezes não consigo esperar o tempo que eu coloco no micro-ondas. Eu mesmo programo Desliga, e não tira na consigo hora. esperar o bip e abro, porque até porque me dá uma sensação de prazer. Será que Quando você é mal de Araruama? Será? Deve Porque ser, cara. eu faço a mesma coisa. Mas tem algo no subconsciente aqui. É porque para mim o bip do micro-ondas significa que ele venceu. Quando eu abro antes, eu tenho uma sensação de bem-estar e de prazer, tipo assim, sou eu que comando essa bagaça. Não é nem um pouco competitivo. Eu que tô no controle. Eu sou competitivo, até com micro-ondas. Caraca. Essa é boa. Não, Mas por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque a gente volta, né? O que todo mundo fala é a maior verdade, cara. Jesus se prepara em 30 anos para fluir em 3. Então percebe que o tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Então Jesus se prepara em 30 para fluir 3. O problema da nossa geração é que quer se preparar em 3 para fluir em 30, quer inverter a ordem e a conta não fecha. Então, mesmo depois de ter feito seminário, de ter recebido palavras, de ter... Cara, eu me dei, às vezes, conta de estar em lugares que eu nunca imaginei estar, vivendo coisas que eu nunca imaginei viver e que não tinham nada a ver com a promessa de Deus para minha vida. Que não tinham nada a ver para aquilo que eu tinha me preparado. E eu falava assim, Deus, eu não estou entendendo. Mas são nesses momentos que a gente precisa escolher confiar mesmo sem entender. Porque o processo que não faz sentido hoje está me preparando pro propósito de amanhã. E isso cara, hoje eu olho para trás e fica claro, mas na época em que eu vivia não fazia o menor sentido. Sim. Então pode ter gente que está assistindo a gente hoje, está falando, cara, mas Deus me prometeu tanta coisa, mas eu estudei, eu me preparei, eu recebi palavras, eu sonho com isso e tal, e o que eu estou vivendo parece que está tão longe. Cara, José acordou como prisioneiro, mas naquele mesmo dia ele foi dormir como governador do Egito. Porque quando Deus quer, ele muda do dia para a noite. É algo que eu tenho... falei, acho que pro Denis, falei para algumas pessoas nessa virada de ano, né? Sim. Algumas situações de alguns irmãos estavam passando, inclusive eu. E aí eu sempre aprendi, Deus tem forjado em mim essa palavra. Era um dia comum. Até que chegou um mensageiro para Davi dizendo, olha, estão te chamando na casa do teu pai. Era um dia comum. Até o dia em que chegou alguém lá na prisão e falou, o rei está te chamando para José. Era um dia comum até que uma capa cobre Elias. É isso e aí. ele entende o chamado. É isso aí. Né? Muito bom, né? O Gustavo Paiva fala que o de repente leva muito tempo para acontecer. Sim. O do nada, o de repente. Nossa, mas, cara, são em dias comuns que Deus muda destinos, mas que não foi do dia para a noite como muita gente acha ou pensa. Porque tem muita gente que consegue avaliar a sua colheita e o que você está vivendo hoje, mas não estava lá no tempo de semeadura. Sim. Não estava lá quando você estava, sabe, cavando mais fundo, quando você estava caminhando a segunda milha, quando você estava, sabe, chorando e não tinha ninguém para dar um suporte, para ajudar. Então, isso é muito louco. Mas, voltando à sua pergunta inicial, quando que eu tive clareza dessa virada de chave ou desse chamado para o ministério? Não foi com o microfone na mão, não foi pregando,
não foi dentro de uma igreja. A experiência que eu tive com Deus foi muito clara. Eu estava dentro de um orfanato, eu tinha um projeto de evangelismo e de ação social em Araruama, até, chamava Revolução Brasil na época. Então a gente tinha projeto a gente fazia ações, almoçava com morador de rua, encaminhava para clínicas de reabilitação, tinha trabalho em lar de idosos, com os idosos, tudo, e tinha também no orfanato. E aí a gente ia toda semana no orfanato, eu já conhecia as crianças que estavam lá e tudo, a gente pregava, fazia brincadeiras, levava presente, cantava, brincava com eles, e era um tempo muito gostoso. E aí, num dos dias, eu tenho essa foto, até hoje eu guardo com muito carinho, porque eu tô saindo, tentando ir embora, e todas as crianças se penduram em cima de mim, devia ter 12 ou 15 crianças, eles fazem uma roda assim, em volta de mim, uma pendurada no colo, outra puxando a gola da minha camisa, outra pendurada assim, mais embaixo, tudo, e uma menina vira para mim e ela fala: tio, me leva com você. Cara, aquele dia eu saí dali com uma convicção muito grande de que Deus tinha me chamado para o ministério. E não para pregar, mas para amar pessoas, para viver por pessoas. Naquele momento que ela falou assim: tio, não vai embora não, me leva com você. Uau. Cara, naquele momento eu saí dali e eu tive uma clareza muito grande. Eu nasci para isso. Eu costumo dizer que quando você entende o seu chamado, é no momento onde você entende duas coisas, e essas duas coisas se convergem. Você entende que é sobre vidas, né? Na verdade, assim, primeiro, você entende que é sobre ele, o que ele quer para você, e você entende que não é sobre você. A responsabilidade que você tem com as outras pessoas. Porque quando você olha para si, isso não é reino. Sim. Mas quando você olha pro outro e fala: cara, eu preciso abrir mão de mim para me entregar. É aí que você entende, né? Tipo, cara, é isso, né? Não é sobre mim, é sobre ele. Pastor, você falou agora sobre, né? Sobre quando você realmente viu, né? Que você tinha um chamado, queria fazer aquilo. Que ano que era mais ou menos isso e qual era Isso foi em 2012. 2012. 2012. Você estava com Eu estava com 18? Com 19 anos. 19 anos, né? Sim. 19. Bem legal, porque é interessante, né? Porque é uma idade que a gente está se descobrindo tanto limites. tanto até para parte de o que eu vou ser quando, né? Ou uma faculdade ou, né? Sim. Não sei se eu não quero fazer faculdade, mas eu vou fazer um curso, alguma coisa, e você ter, né, essa percepção do que você vai fazer, na verdade, é totalmente diferente do que os jovens de hoje estão procurando, né? Que Sim. eu quero me formar nisso, quero me formar naquilo outro, eu quero fazer isso. Então, tipo assim, Cara, você vê como é que eu acho que assim, cara, a nossa geração hoje vive às vezes uma crise e aumenta o tamanho do problema. E eu aprendi algo com o meu pastor, Felipe Valadão, que é uma máxima dele, né? Um slogan que ele usa muito, que é o seguinte, cara: ser mais prático e menos dramático. Quando a gente começa a enxergar a vida dessa forma, as coisas começam a fluir. Qual que é o problema de hoje? Primeiro que a gente tem uma geração nem estuda, nem trabalha, nem se dedica ao ministério e nem faz nada da vida. Então, esse é um problema que a gente tem, ok? Que é uma realidade. Graças a Deus aqui em Rio Claro não tem isso. Não. Mas em muitos lugares do Brasil, né, a gente tem esse problema. Mas, cara, qual que é o problema que eu enxergo hoje, mano? E aqui a gente está falando, independente da geração, tá? E independente de idade. As pessoas, elas ficam paralisadas porque têm medo de tomar um passo ou tomar uma decisão que não seja a vontade de Deus para elas. Sim. E aí, porque elas não descobrem ou não têm clareza de qual é a vontade de Deus, elas ficam paralisadas. Então, vamos lá. Com 16 anos eu fiz o meu primeiro seminário, com 19
Com 18 eu fui pro segundo e com 18, 19 ali eu tive essa experiência clara, que aí foi algo interior que me marcou de tal forma do tipo assim, cara, eu tô estragado para tudo aquilo que é diferente do propósito de Deus para minha vida e eu nasci para isso aqui. Ok. Isso quer dizer que eu não fiz faculdade? Não, eu fiz faculdade depois disso. Eu estudei marketing, eu me preparei tudo. Isso quer dizer que eu não trabalhei em outra área? Não. Como eu disse, eu fui ser vendedor de roupa, fui ser office boy, fui tentar empreender, abrir empresa, fui servente pedreiro. Então, eu acho que o que as pessoas precisam entender é o seguinte, cara. É igual o cara que chega na igreja, pastor, mas eu tenho medo de começar a servir desse no seu ministério. Eu falei, cara, tem coisa que você só vai saber o que é quando você descobre antes o que não é. Você tá entendendo? Fato. Então, tipo assim, cara, eu falo por mim também. Cara, eu já participei da sonoplastia da igreja, já fui o cara que ajudava lá, servia na mesa de som, já lavei banheiro, já fiz teatro, já ajudei em tantos ministérios, no Kids. E aí eu não sabia, e na época me sentia perdido. Pô, já fui líder de louvor, já aprendi a tocar instrumento porque não tinha quem tocasse, quem nunca, né? Hoje as nossas igrejas são muito bem servidas. Antigamente, cara... Eu comecei com baterista, sim. Então, antigamente a gente passava esse sufoco, cara. A gente precisava aprender o instrumento de acordo com a necessidade da igreja. Mas é o que eu falo, cara. Na época eu me sentia perdido, mano. Falava assim, cara, não é possível. Um dia eu tô no teatro, outro dia eu tô no evangelismo, outro dia eu tô servindo no louvor, outro dia, cara, mas o que eu vou fazer? Eu tô perdido e tal. O que eu não sabia é que, na verdade, Deus estava me permitindo passar por todos os ministérios da igreja para hoje ser um pastor local que entende um pouco de tudo. Entende? Sim. Até a faculdade de marketing que eu fiz, hoje faz sentido. Eu nunca trabalhei com marketing, mas hoje eu consigo sonhar igreja e eu olho uma arte e antes de qualquer arte ser aprovada, às vezes eu dou um pitaco ali, aí outra eu falo, cara, tá lindo, pode postar, outra fala, aumenta essa fonte, não tá clara a informação, enfim. Deus não desperdiça nada, cara. Deus não desperdiça nada. Então, um conselho que eu tenho assim, cara, faz. Se você não tem uma palavra clara de Deus para o que você deve fazer, a gente resolve isso de uma forma muito simples. É a oração de Jesus no Getsemane. Eu não estou falando para você sair fazendo qualquer coisa que der na sua cabeça. Tenha uma palavra, mas não fique paralisado por não ter uma. Sabe como é que eu faço? Eu resolvo isso muito simples. Olha a oração de Jesus no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Está lá escrito, Jesus orou isso claramente. O que é isso? É a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus agora? Não quero. Não quero. Qual é a vontade de Jesus explícita no texto? Que o cálice fosse afastado, retirado. Me livra disso. Isso. É a vontade dele, sim ou não? Sim. Mas a chave está aqui. Jesus está dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, se a oração de Jesus para aqui, a gente estava lascado. É verdade. Mas ele continua e ele diz, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. O que Jesus está nos ensinando não tenha medo de ter uma vontade diferente da vontade do Pai. Tenha medo de não colocar a vontade do Pai sobre a sua. Uau. Então eu falo sempre isso, cara. É um tanto de gente que não sonha com medo do sonho dele não ser o sonho de Deus. Você não pode ter medo de sonhar. Você tem que ter medo de não renunciar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Então eu falo o seguinte, cara. Esteja sempre pronto a sonhar, mas sempre disposto a renunciar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Por quê? A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores, que os pensamentos de Deus são mais elevados, que os sonhos de Deus são mais... Ok, mas a Bíblia não diz que os planos de Deus são maiores do que planos nenhum. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, até para Deus te surpreender com os planos dele, você tem que ter algum plano. Até para Deus superar as suas expectativas com os sonhos dele, você tem que ter algum sonho. Então eu falo, cara, tenta. Fala para Deus. Eu ensino essa oração para as minhas ovelhas e para as pessoas que caminham comigo. Eu tenho uma palavra clara de Deus para onde ir? Ok, eu não posso pensar em desobedecer, em pisar fora da faixa. Não posso, mano. Eu não tenho esse direito, porque eu tenho uma palavra clara de Deus. Pastor, eu orei, eu jejuei, eu busquei,
e eu não tenho uma palavra clara de Deus. Então você vai fazer essa oração. Deus, a partir do momento que eu não tenho uma palavra clara do Senhor, eu entendo que o Senhor está me permitindo escolher. A minha vontade é essa daqui. Mas, por favor, que a sua vontade seja feita acima da minha. Acabou. Resolve o problema da vida de muita gente. Mais prático e menos dramático. Meu Deus. E confiando na soberania de Deus para te parar e mudar a sua rota quando necessário. Se não for a vontade dele. Senhor, a minha vida é sua. Se não for isso aqui que o Senhor tem para minha vida, não deixa eu chegar lá, não deixa eu fechar esse acordo, não deixa eu assinar esse contrato, não deixa eu caminhar com essa pessoa, tira da minha vida. Senão, a gente vive numa crise que a gente não faz mais nada. Jesus vira para o cara e fala assim, o que queres que eu te faça? Se Jesus faz essa mesma pergunta hoje, ia ter um tanto de gente indecisa, cara. Entende? Sim, imagina se o cego fala assim, que seja feita a sua vontade. Não, o cego fala, eu quero ver. A pergunta é, Jesus já não sabia o que o cara queria Claro. ver? Agora, Jesus quer ouvir da boca do cara, porque ele é um cego que está mendigando à beira do caminho. O que Jesus quer saber, na verdade, não é o que ele quer, porque isso Jesus já sabia. O que Jesus quer saber é se ele quer mudar de vida, se ele quer mais uma esmola ou se ele quer uma cura para viver uma realidade de transformação. Então, as perguntas de Jesus na Bíblia são muito pedagógicas, parecem claras e óbvias, mas na verdade Jesus está querendo saber, cara, já se acomodou, já se acostumou, quer só mais uma esmola para continuar com a vida que tem, ou quer ter uma vida transformada? É aquilo, né? Jesus, ele não responde com resposta. Ele te responde com uma nova pergunta. Né? Isso deixa a gente bem constrangido, mas é a forma que ele trabalha. Sim. Né? E dessa forma, cara, a gente vê o agir de Deus assim, de uma forma que, por exemplo, que nem você falou, né, em relação a estar no propósito, mas não entender o propósito. Cara, você acha que José entendeu? Ele cai na prisão? Sim. Ser não traído, né, mas ser taxado como mentiroso, como um traidor, né? Tipo, o Potifar falando para ele, falando, você se deitou com a mulher, né? Então isso, essa forma de trabalhar. Tô lendo um livro que chama O Reino de Ponta Cabeça. Mano, você vê que é muito além o que Jesus faz e a forma com que ele trabalha, né? E por falar nisso, da forma com que ele trabalha, fala um pouco da sua igreja local, tá? Alagoinha, da Barra da Tijuca. Quantos membros vocês têm lá hoje? Amigo, então, a gente não tem hoje, de forma atualizada, um cadastro de membros. Sim. Então a gente tem uma média pela Uma frequência média, isso. de cultos, né? Então Sim. hoje a gente tem uma média aos domingos de 6.000 pessoas que passam por lá todo domingo. 4 cultos. A gente tem 4 cultos no domingo, 9, 11, 17, 19, 30. E a gente tem experimentado algo sobrenatural da parte de Deus. A gente não consegue explicar, é favor de Deus, é a mão de Deus, é a graça de Deus. E a pergunta é essa: quais são os maiores desafios de um pastor para manter uma equipe focada? Uma equipe, porque assim, 6.000 pessoas em média passando pela tua igreja num dia, para que tenha uma ordem, para que seja tudo organizado, como a gente sabe que o padrão da Lagoinha é alto também, no quesito de experiência de culto, envolve muita gente. Sim. E como que você consegue, como você trata essa questão de manter todos os voluntários Unidos, focados, né? unidos no mesmo propósito? Clareza da visão. Quem tem um motivo não precisa ser motivado. Sim. Se a pessoa ela é movida pelo reconhecimento do pastor, por um elogio, por uma mensagem, no dia que ela não tiver, ela para. Porque tudo aquilo que te move também te para. O que te move é o seu combustível. Então, se você tira o combustível, paralisou. Então, a clareza na visão é algo muito fundamental para a gente. Então, qual que é a nossa visão como igreja? Cara, nós somos um lugar de novos começos. A partir do momento que isso fica claro para cada líder e para cada voluntário, o que precisa me motivar eu fui alcançado para alcançar. Eu fui salvo para salvar, curado para curar, liberto para libertar, transformado para transformar. É o que o apóstolo Paulo escreve
né, aos Coríntios falando sobre o ministério da reconciliação. Aqui tem uma outra chave poderosa. Todo mundo quer saber, pastor, eu não sei qual é o meu ministério, não sei qual é o meu ministério, não sei qual é o meu ministério. Só tem um. O apóstolo Paulo vai falar, porque vocês receberam o ministério e a mensagem da reconciliação. Então, se prega, prega para reconciliar. Se ajuda a estacionar um carro, ajuda a estacionar um carro para reconciliar. Sim. Se dá uma balinha, um café, se limpa a cadeira, independente da área ou do ministério, tudo converge em um ponto, que é reconciliação. Se o que Jesus fez na vida dessa pessoa não é o suficiente para agora ele se tornar um canal para que outro seja alcançado, o que mais vai ser? Então é isso, essa é a chave, a clareza na visão, quando o voluntário, quando o líder de ministério, quando o pastor, quando a igreja de maneira geral entende, cara, nós estamos aqui, somos um corpo, com membros diferentes, em funções diferentes, em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, mas com um único propósito, novos começos. E aí quando cada voluntário e toda a igreja de maneira geral entende isso, ele percebe e se sente parte de cada vida que é alcançada, de cada novo começo, de cada família que é restaurada. Cara, eu ouvi isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Foi numa palestra de um pessoal da... Oh, meu Deus, aquela igreja grande lá de Dallas, me fugiu agora. Da Gateway. Eles falaram o seguinte, cara, em média 60%, 70% das pessoas já decidiram se vão voltar naquela igreja antes do pastor começar a pregar. 60%, 70%? Olha que loucura. 60%, 70% das pessoas já definiram se vão voltar naquela igreja antes do pastor começar a pregar. O que isso significa? Significa que toda a experiência de culto, o tratamento que uma pessoa recebe no estacionamento, que a professora, a tia, o tio do kit recebe o seu filho, tudo que você está vivendo ali torna-se mais importante do que a qualidade do sermão do pastor. Eu não estou dizendo que é mais importante do que a palavra, sim, ok? Eu estou dizendo que é mais importante do que a qualidade do sermão de um pastor. Por quê? Durante muito tempo a gente associou essa igreja é grande ou pequena pela qualidade do pastor, da pregação do pastor, né? E quando na verdade não existe pregação boa nem ruim, porque se eu entendo que o semeador saiu a semear, o texto vai falar de uma semente em 4 solos. Qual que é a loucura? É que o que fez frutificar não foi a diferença da semente, porque a semente é a mesma e ela é perfeita. A semente é a palavra. A semente é boa, a semente é perfeita. Então, é uma semente em 4 solos diferentes. Só que só 25% frutifica. Então, o que é importante entender? Cara, pastor cuida de ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. Ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Quando eu entendo que 60% a 70% das pessoas já definiram se vão voltar naquela igreja antes do pastor começar a pregar, isso fica claro para todo o time de voluntários, de líderes e para toda a igreja, que a responsabilidade por alcançar mais pessoas, por pregar o evangelho, para que Cristo seja exaltado, para que o reino seja estabelecido, para que vidas sejam transformadas, não é mais só de quem está com o microfone na mão, mas é de toda a igreja. Então, isso é muito fundamental, tanto para a clareza da visão, quanto para a motivação de um time, de uma equipe. E eu falo sempre o seguinte, cara, a gente precisa enxergar a salvação na perspectiva de uma obra tripla. O que é salvação na perspectiva de uma obra tripla? É o que Jesus fez por mim, é o que Jesus está fazendo em mim e é o que Jesus vai fazer através de mim. O que Jesus fez por mim é salvação propriamente dito. O que Jesus está fazendo em mim é santificação. Nós estamos sendo santificados dia após dia, o processo é a mente sendo renovada. Agora o que Jesus vai fazer através de mim, aí é o serviço. Então, quando eu entendo e enxergo salvação a partir dessa perspectiva de uma obra tripla, agora a pergunta não é fui salvo, que bom, acabou. Não, a pergunta é fui salvo, e agora? Só está começando.
Porque salvação não é mais a linha de chegada, salvação é o ponto de partida. Durante verdade. muito tempo a igreja enxergou salvação Tô como salvo, processo tá final. tranquilo. Tô salvo, Jesus me livrou do inferno, agora eu vou passar a eternidade no céu, acabou. Não, peraí. É só a primeira etapa, é o ponto de partida. A pergunta é, fui salvo e agora? Agora eu vou ser santificado, agora eu passo pela etapa do serviço, que é Jesus fazendo através de mim. Então, entender isso E aí, cara, voluntariado é cultura. O que é cultura de um povo? Quando você fala a cultura americana, a cultura indígena, a cultura... Você está falando de costumes, você está falando de música, você está falando de arte, você está falando da língua, você está falando da identidade de um povo. Quando você fala de cultura, você está falando de identidade. Então, quando eu entendo que voluntariado é cultura, fica mais claro de eu enxergar essa cultura do reino em cada voluntário. Porque quando eu entendo que voluntário é cultura, não é método de crescimento de igreja, não é trabalho de graça, como muita gente pensa, não é outra coisa. Não é receita de bolo, não é estratégia para fazer. Não. É uma cultura. E a cultura é a identidade daquele povo, daquela igreja. Quem estabelece essa cultura? Jesus, cara, pega uma toalha e uma bacia. Sim. E ele está dizendo, eu vou fazer com vocês, eu sou o exemplo, e vocês vão fazer com os outros. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E eu gosto sempre de falar que esse texto, para mim, ele é apaixonante. Jesus não pega um martelo para julgar ninguém. Jesus pega uma bacia e uma toalha para servir a todos. Quando eu entendo que o voluntariado é uma cultura e cultura é identidade, eu começo a estabelecer uma cultura na igreja em que a pessoa que chega e tem um impacto diante de uma cultura, ela começa a ficar constrangida por não servir, não fazer parte. Chegar na igreja, marcar um lugar, esquentar o banco, como a gente dizia antigamente, né? O crente esquentar banco. Vem assistir um culto e ir embora, ele começa a ser constrangido em amor. Ele começa a ficar incomodado. Por quê? Porque na cultura do reino, a gente começa a trocar a mentalidade de consumidor e de cliente para discípulo. Uau! E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, eu já fui de outras igrejas, né? Eu fui de outras igrejas antes de chegar na Igreja Novo. E desde que eu conheci a minha esposa, a gente namorou, casou, eu era de outra igreja, eu participava lá, né? Do louvor, era... Né? Sempre que tinha alguma coisa, eu estava participando, ela sempre foi ativo. E assim, a minha esposa, ela só ficava sentada no banco, bonitinha, acabava o culto, levantava, vamos embora para casa, acabou. E isso foi uma coisa que diferenciou muito a ela escolher até ser voluntária, entendeu? Porque até então ela não tinha se batizado, ela só ia para lá, né? Sentar no banquinho dela, ficar lá assistindo o culto, né? E assim, desde que ela chegou na Igreja Novo, né? Que como também é lá na Lagoinha, sobre essa parte de voluntariado. Ela se sentiu muito acolhida aqui. Então isso eu acho que foi fundamental, né? Tudo bem que tem a palavra do pastor também, né? Só que foi muito fundamental para quê? Para ela decidir descer as águas e decidir participar da seleção do ID para ser voluntária. Então isso eu acho que é uma coisa que primordial, igual você falou aqui, 60% já... Cara, existe uma diferença absurda entre ir à igreja e ser igreja. A gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Ir à igreja, Jesus tinha uma multidão que o seguia. Sim. Mas a multidão segue enquanto é conveniente. Enquanto tem conveniência, a multidão segue. A partir do momento que o discurso fica duro, o texto vai dizer, se não me falha a memória, João 6, que muitos o deixaram de seguir. E aí Jesus não está preocupado como a gente hoje, com seguidor, com like, com popularidade, nem com igreja cheia. Sim. Jesus olha para os discípulos que não falaram nada, não perguntaram nada e não disseram nada. Jesus olha para os 12 e pergunta aqui, vocês também querem ir? Jesus está dizendo, eu não vou baixar a régua, eu não vou mudar o discurso, eu não vou... Por quê? Porque nós temos uma multidão que segue enquanto é conveniente. Então... essa mudança de mentalidade, eu preguei agora na nossa igreja por 4 ou 5 meses uma série de mensagens sobre maturidade. Crescer dói, mas vale a pena. Foi um divisor de águas para nós agora em novembro.
eu fiz aniversário e a igreja me deu de presente um livro. Lá, a minha esposa chegou, amor, a igreja tem um presente para você. Quando eu abro a caixa, é um livro meu pronto com 380 páginas de todas as mensagens que eu preguei. Caramba, Eles que transcreveram legal. tudo, editaram, trouxeram para a linguagem de leitura, deram fluidez e tudo, e me entregaram o livro pronto. Olha Porque só. eles entenderam como igreja, cara, isso não pode ficar só pra gente, a gente quer que outras pessoas Transbordar. sejam abençoadas e edificadas com isso. E eu bati muito nessa tecla. Porque a gente tá vivendo um momento, cara, a minha mãe fala isso. Antigamente, ser crente era ser careta. Você não tinha tantos evangélicos. Você só tinha dois extremos de igreja, a ultra-pentecostal e a ultra-tradicional. Eram realidades e mundos muito diferentes do que a gente vive hoje. Hoje, ser crente está na moda. Você está entendendo? E aí, aqui a gente tem um problema, que são os extremos. A gente saiu de um extremo de religiosidade e foi para um outro extremo de libertinagem. Então, antigamente, não podia nada. Jogar bola era pecado, assistir futebol era pecado, bateria na igreja era do inferno, usar bermuda era do capeta, verdade. não pode Peguei- cortar cabelo, peguei não essa pode época. isso, não pode isso. Então, aqui tudo é pecado. Religiosidade. Aí a gente foi para um outro extremo. É. Libertinagem. Não tem nada a ver. Não, isso não é. Não. Tudo é relativo, porque é a característica do mundo em que vivemos. Sim. Qual é a era que a gente vive? Pós-modernidade. Qual é a maior característica da pós-modernidade? Relativismo. Sim. É por isso tudo que é você tem relativo. hoje uma geração com um discurso. Não, essa é a sua verdade, não é a minha. Não, você. Então. Muito igual, né? Muito igual. A partir do momento que a gente aceita o eu acho, né? Não, Eu mas acho. que Não é mais o está é. escrito, é o eu acho. É. Não, mas eu acho que não é para ser assim. Não, mas eu acho que tinha que ser. Cara, mas não, o que eu acho não tem nada. Não tem relevância nenhuma diante do estar escrito. Então, hoje eu observo isso. A gente foi de um extremo para o outro. Para onde que Cristo nos chamou? Qual foi o convite? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, não é nem religiosidade, nem libertinagem. Para a liberdade, é o equilíbrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu acho que esse movimento de igreja moderna que a gente vive hoje, a gente precisa ser intencional, porque senão a gente vai ter cada vez mais igrejas cheias de pessoas vazias. Porque está na moda ser crente, é legal, é cool, é descolado, é isso, é aquilo. E se a gente não entender que o nosso papel como pastores e líderes, né, como igreja de Jesus, é conduzir essas pessoas ao discipulado, é retirar da multidão. Não tem problema nenhum em estar na multidão. O problema é o cara passar 2, 5, 10, 15, 20 anos na igreja e morrer na multidão. Ele não tem um relacionamento íntimo, pessoal, sincero, genuíno com Cristo. Pastor, se aprofundando um pouco mais nessa questão, e aproveitando já a deixa, né, que você falou em relação a essa era que nós vivemos, né, relativista, né, onde tudo é relativo, como manter o foco, ou qual seria a essência para que nós conseguíssemos trazer as pessoas dessa linha, desse limítrofe, né? Tipo, é pecado ou não é? Isso é uma coisa que a gente estava conversando esses tempos atrás, que hoje em dia pessoas colocam assuntos muito polêmicos, né? Tipo tatuagem, enfim. Mas é pecado? Mas tá na Bíblia? Mas como fazer com que as ovelhas em si, elas consigam ter essa concepção de que, cara, você não precisa estar no limite ali entre o pecado ou não. Porque, na verdade, o limite, vamos colocar assim, do pecado ou não, está entre Satanás, o inferno, e Deus. Cara, então você não precisa estar no limite aqui. Você precisa estar mais próximo de Deus. Como conseguir criar essa cultura, fazer com que as pessoas cada vez mais entendam isso? É lógico que quem convence é o Espírito Santo, né? Pecado, da justiça, do juízo. Mas o que nós podemos fazer como igreja para que consigamos ser mais efetivos
nessa comunicação em conduzir o povo para isso? Vamos lá, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu acho que voltar um pouquinho para a gente cavar um pouquinho mais fundo e entender o contexto é importante. Certo. Percebe que até hoje a gente está na geração do pode ou não pode. É pecado, não é pecado. Por quê? O nosso cérebro, ele tem... existe, né, o que é chamado da lei do menor esforço. Então, o cérebro, ele é programado para economizar energia. Essa é uma programação fisiológica do nosso cérebro. Economizar energia. Sim. E aí você vai ver o crente que não quer ler a Bíblia para ouvir Deus falar, porque é muito mais fácil, rápido e prático ir atrás da irmã do coque que tem uma profecia que diz o que eu tenho que fazer. Então, da mesma maneira que a gente vai na questão da direção, na questão da orientação ou da palavra profética, a gente prefere que venha através de uma pessoa mastigado do que ir para a palavra e conhecer a verdade, buscar em Deus, no secreto, na oração. A gente economiza energia e esforço fazendo isso de forma mais prática através de alguém. Então, a gente também usa essa mesma metodologia para querer saber o que é certo e o que é errado. A gente usa, então, esse que é um comportamento natural e programado do nosso cérebro para economizar energia com algo que já vem de muito tempo, não só da relação da igreja, mas da sociedade de maneira geral, que é o quê? Todas as vezes que eu retenho conhecimento, eu consigo manipular a massa. Sim. Então vamos lá. Por que o Brasil, de maneira geral, e sem entrar aqui em nenhuma questão política ou partidária, por que o Brasil, de maneira geral, não investe em educação? Porque a partir do momento que eu invisto em educação, eu tenho cidadãos, homens e mulheres e jovens, eu tenho uma geração pensante. E se eu tenho uma geração pensante, essa geração não coloca mais no poder pessoas que colocariam sem pensar. Sim. Então, quando eu retenho o conhecimento aqui, eu consigo manipular a massa aqui. A igreja fez isso durante muito tempo. Quando, pastor? Quando a igreja não queria traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Sim. Porque quando eu não dou acesso ao povo às escrituras, o povo fica refém do sacerdote. Então, se você não sabe o que a Bíblia diz, então o que o sacerdote, ou o que o pastor, ou o papa, ou o bispo, ou seja lá quem for está falando, torna-se então a verdade. O que a igreja fez durante muito tempo e qual foi um dos grandes embates de Lutero durante a Reforma? O povo tem que ouvir, o povo tem que ler a Bíblia e tem que ter acesso às escrituras. Então é quando Lutero vai começar a traduzir e colocar a Bíblia na linguagem do povo. Por quê? Repito mais uma vez, quando eu retenho conhecimento aqui, eu consigo manipular a massa aqui. Foi o que a igreja fez durante muito tempo. Eu retenho conhecimento da palavra e consigo manipular o povo. Você pode ver que as igrejas onde tem mais manipulação é onde menos tem palavra de Deus sendo pregada de forma verdadeira. Fato. Agora, ok, a gente junta isso tudo e vem para a pergunta, né, do que você falou. Não tem outra forma que não seja ensinando a palavra e conduzindo pessoas a um relacionamento genuíno com Cristo. Não tem outro jeito. Sabe por quê? Porque, digamos, vamos lá, se o cara pergunta assim, pastor, isso é pecado, não é pecado? É pecado, não é pecado? Se eu falar para ele assim, é pecado, e ele deixar de fazer porque eu estou falando, ele vai mudar de comportamento, mas essa mudança de comportamento tem um prazo de validade. Por quê? Porque ele não foi convencido pelo Espírito. Ele foi motivado por uma palavra. A motivação dele foi a palavra do pastor dizendo que não pode. Ele pode aguentar um mês, ele pode aguentar um ano, ele pode aguentar 2 anos. Até a próxima oportunidade. Né? Entende? Sim. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não tem outro caminho. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, é óbvio, nós instruímos, nós ensinamos, nós pregamos. Mas como você mesmo disse, só quem pode convencer é o Espírito Santo. Sim. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que, para a glória de Deus, viraram para mim e falaram, pastor,
Joguei todo. O cara me mostrou um vídeo esses dias, jogando todas as bebidas dele fora, uísque de não sei quantos anos, bebida caríssima e não sei o que. Eu não cheguei pra ele e falei que era pra ele fazer aquilo. Eu não falei, não apontei o dedo na cara dele e falei, você não pode beber, você tá errado, você tá em pecado, você vai pro inferno. Não. A partir do momento que ele foi, o coração dele ficou exposto à exposição das Escrituras e da palavra de Deus, cara, é aquela coisa, ao invés de eu ficar falando, para de fazer isso, não pode fazer aquilo, eu ensino o que deve ser feito. Entende? Porque quando eu faço o que é certo, não me sobra mais tanto tempo e energia para fazer o que é errado. Então eu saio daquela linha do é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, mas, cara, o meu prazer agora está tanto em Deus, em buscar Deus, em me envolver com Deus, em conhecer a palavra de Deus, em servir na igreja, em participar de um GC, que isso aqui não tem mais sentido. E eu não estou dizendo que os hormônios vão se converter, porque eles nunca vão se converter. Sim. Mas a partir de agora não tem mais o mesmo valor que tinha antes. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu considero agora todas as coisas como perda. O que antes era lucro, agora é esterco. Olha que loucura, cara. Olha o que ele está dizendo. Ele pega todo o currículo dele, toda a história, tudo que ele conquistou, a cidadania romana, isso. Pega todo o currículo dele e diz, cara, para mim agora é como esterco. O que ele está dizendo não vale mais de nada. Porque eu conheci e me deparei com algo Muito maior. Muito maior, cara. Então eu acho que esse é o caminho, cara. É ensinar a palavra, é conduzir as pessoas, não reféns de um sacerdote, de um pastor, mas entender, você é o sacerdote do seu lar, cara. Você é o profeta da sua casa. O pastor, sim, é uma autoridade espiritual, sim, existe uma cobertura espiritual, sim, a gente não está negando isso aqui, mas entender, cara, você não pode terceirizar o seu relacionamento com Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Então não entrega o sacrifício para o sacerdote ir lá falar com Deus. Cara, você tem total acesso à sala do trono. Pegando o gancho, pastor, quais são, né, em relação à palavra, tudo, quais são os ensinamentos e os princípios que você destaca na sua mensagem? Eu aprendi uma coisa com o pastor Márcio, cara. Igreja não é self-service. Igreja é prato feito. Porque quando eu vou no self-service, eu escolho o que eu quero comer. Sim. Quando é PF, no Rio chama PF aqui também? Aqui também. Cara, quando é PF, meu amigo, o prato vem pronto, feito, tá na mesa e você come tudo. Você tem que comer tudo. Então, qual que é a diferença? Quando o cara acha que igreja é self-service, ele vai e ele fala assim, hoje eu quero a batata frita da prosperidade. Que delícia. Eu quero a picanha do milagre. Nossa, vou pegar aqui um... Você está entendendo? Sim. Ele pega o que ele gosta, o que é prazeroso, o que é... Quando é PF, vem a salada da santidade, meu amigo. Quando é PF, vem o brócolis da renúncia. Vem o jiló da... Você está entendendo? E aí você fala assim, cara, não é tão gostoso quanto, mas é o que nutre, é o que sustenta, é o que mantém de pé e é o que traz saúde. O pastor local, é o meu caso, eu não sou um pastor itinerante. Sim. Né? Deus me dá a graça e o privilégio de servir algumas igrejas, né, no Brasil. Eu vou com muita honra. Para mim é de fato um privilégio, mas eu tenho muito claro que eu não sou um pastor itinerante, eu sou um pastor de uma igreja local. Sim. O pastor local, ele não pode pregar uma coisa só. É óbvio que cada pastor tem, às vezes, um assunto ou um tema que queima mais no coração dele, que incendeia mais ele, que ele gosta mais de falar. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre processos. É algo que eu gosto de falar. Né? Eu gosto de falar sobre maturidade. E isso é até um pouco difícil para você, né, pastor? Não sei se você... 4 cultos de domingo. Todos os cultos você... Vai a mensagem Às vezes eu prego nos 4, mas é a mesma mensagem nos 4, porque são 4 igrejas diferentes. Sim. Né? São públicos diferentes. Sim. Às vezes eu prego nos 4, às vezes eu prego em 3. Entendi. Eu vou oscilando. Né? Sim. Mas o que é importante entender? Que o pastor local, ele precisa falar sobre tudo. Então ele vai pregar sobre santidade, ele vai pregar sobre promessa, ele vai pregar sobre renúncia, ele vai pregar sobre propósito, sobre milagre, porque senão
cara que só come churrasco é bom, mas você não come todo dia. Exatamente. O Exatamente. que te alimenta e sustenta é o arroz com feijão. Sim. Então, tem domingo que é feijoada. Os caras falam assim, pastor do céu, hoje foi pesado. Foi pesado, mas é necessário. Né? Então, eu tenho muito essa coisa, esse zelo. Né? Eu tenho um temor, cara, de não ir por uma linha só motivacional, Sim. embora a palavra de Deus é a mais motivadora de todas. Né? Quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque é algo mais motivacional do que isso. Mas não é só isso. É o tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, eu tenho hoje essa clareza comigo. Né? Sim. Então, o alimento sólido é o que vai trazer saúde para a igreja. Maravilha. Legal. Pastor, falando um pouco da questão de modernidade. Hoje nós vivemos numa época muito mais tecnológica, né? Que antigamente, alguns anos atrás, aí, como a gente relembrou aqui. E hoje nós somos igrejas multiplataforma. Né? Que nem hoje nós estamos aqui gravando para o YouTube, alguns recortes vão para as redes sociais. Nós temos transmissões, né, dos nossos cultos ao vivo. Quais são os projetos da Lagoinha hoje, ou melhor, para esse ano? Tem alguma novidade chegando? Também nós falamos nos bastidores aqui, né, do seu podcast no Spotify também. Que é um conteúdo que hoje é muito consumido, né? O podcast. Sim. E por plataformas também de áudio, né? Sim. Você tem alguma novidade para falar pra gente? Alguma coisa que você esteja planejando? Alguma novidade para 2024? Cara, então, eu sou um cara que não sou muito antenado com rede social. Sim. Então, assim, minha esposa Ana, ela até brinca às vezes e briga também. Você tem que postar mais, você tem que falar mais, Então, às vezes, o meu feed fica lá sem atualizar semanas, cara. Sim. Semanas. Então, eu posto muito pouco, né? Stories eu ainda tento uma coisa ou outra, mas eu reposto mais o que me marcam do que eu, de fato, postar. Mas eu entendo claramente que hoje é uma necessidade da igreja, né? Para a gente se conectar mesmo com o povo, com a igreja. Não só quem já faz parte, né, das nossas comunidades de fé, mas também para alcançar pessoas, cara. É uma estratégia e um canal evangelístico absurdo, né? Cara, hoje a gente tem... os nossos cultos são transmitidos, né, no Instagram, e agora a gente também vai para o YouTube. Legal. A gente tem todas as mensagens no canal da Lagoinha TV, que é um canal único de toda a Lagoinha do Rio de Janeiro, que tem mensagens de todos os nossos pastores, pastor Felipe, minha, de todos os pastores de Campos. A gente tem a lista de transmissão, para a gente funciona muito bem, muito legal, um contato assim direto com a igreja. Eu tenho agora, para esse ano que a gente começou, foram 4 grupos no WhatsApp, tem quase 4.000 pessoas no total fazendo a leitura da Bíblia junto com a gente. Uau. A gente vai ler a Bíblia toda junto ao longo desse ano de 2024, e lá a gente manda alguns devocionais, a gente vai mandar algumas reflexões também. Então, é uma forma da gente estar conectado, né? E o meu podcast, né? Que tá alguns meses sem atualizar, mas eu vou atualizar em nome de Jesus. Amém. Esperamos. A gente coloca as mensagens lá, eu tô para subir também um hangout, um bate-papo que eu tive com o Hernandes Dias Lopes, como eu te falei. Sim. Foi maravilhoso. Peso, Ele deu alguns conselhos de sabedoria para o ano de 2024. Uau. Então eu vou subir esse episódio lá também. E é muito legal, cara, você vê às vezes a pessoa no trânsito, na academia, viajando, malhando, indo para o trabalho e repostar que está sendo, sabe, edificado com uma palavra, que tá... Às vezes, cara, eu vejo frases ou temas de coisas que eu preguei que eu nem lembrava mais que tinha falado aquilo, sabe? Mensagens antigas, mas que ficam e que se tornam atuais, porque a palavra de Deus é viva. Então, a gente tem esses projetos, sabe? Nada inovador, do tipo, uau, nossa, agora a gente vai... Não, eu acho que o meu desafio hoje é fazer o arroz com feijão bem feito. Bem feito. Atualizar meu Instagram Manter. primeiro, 2024 eu já tô feliz. Manter esse arroz e feijão, Sim. né? É legal, tipo assim, eu tava vendo, acho que semana passada, um podcast do Douglas Gonçalves. Sim.
E aí ele falou que ele fez um levantamento, pediu para uma agência, né, fazer um levantamento de todas as palavras que ele tinha colocado no canal nos anos, né, que o Jesus Cop tem. E foi legal que ele falou assim, ele falou, cara, eu peguei as palavras do começo, do início do Jesus Cop, e peguei as palavras de agora. É a mesma coisa. Ele falou, a gente não mudou. Mantém-se fiel à palavra, edificando. E isso é interessante por quê? Porque, cara, é um alicerce muito... Quando você se mantém na palavra. E né? volta ao que eu falei lá no início. Deus só muda a estrutura, não muda a essência. Então você percebe que a palavra é a mesma, mas o alcance hoje dele Expande muito é mais. absurdo. Então Deus mudou a estrutura de alcance, de relevância dele, mas não mudou a essência. E é legal toda essa tecnologia hoje, porque assim, isso quebra muitos paradigmas, né? Sim. Eu lembro que quando eu vim na Novo, um breve testemunho aqui, até aproveitando que a Mayra tá aqui com a gente aqui no estúdio também. E quando eu cheguei na Novo, eu vinha de uma igreja mais tradicional, né? Quando eu vim na Novo pela primeira vez, eu vi a Mayra com o celularzinho lá na frente do pastor, assim, embaixo, assim, né? O púlpito não era tão alto, mas ela na frente do pastor, assim, com o celular filmando e tal. E eu falei, mano, quem que é essa doida, mano? Precisa de tudo isso? Pra que tudo isso, né? E hoje é a gente que faz, né? Então você fala, mano, é uma quebra de paradigmas muito grande nessa transição de gerações, né? Porque assim, o mundo mudou. É o que o pastor João fala muito pra gente. O mundo mudou. A gente não quer reinventar a palavra, mas a gente só quer retransmitir a palavra de uma forma com que o mundo de hoje entenda. A palavra é a mesma, a base é a mesma. Porque a gente não tem como reescrever a Bíblia como algumas pessoas estão querendo. Mas a forma de passar essa palavra, ela tem que ser mudada, inclusive pela experiência, né, de culto, né? É você mudar a embalagem sem mudar o conteúdo. E eu falo o seguinte, cara. Como você falou, o mundo mudou. Eu sempre falo o seguinte, cara. Olha que loucura. Se você olhar lá para trás, a sua forma até de comer era diferente. Sim. Hoje você pega uma comida congelada, bota no micro-ondas em minutos, ela tá pronta. Sim. Hoje você pega o celular, aperta 2 botões, chega a comida que você quiser no iFood na porta da sua casa. Você pega um Uber com 2 cliques, ele aparece na porta de onde você estiver. Então, cara, olha que loucura, o mundo mudou, cara. Como eu falei agora há pouco, antes era carta, fax, MSN, agora, WhatsApp. Então, tudo mudou. A pergunta é, por que a igreja não pode mudar também? Mudar em aparência, mudar em estética, Sim. mudar em embalagem. A essência continua a mesma. Mas a essência é a mesma. Não tem jeito, meu amigo. Não tem método mais poderoso do que Bíblia aberta e joelho dobrado. É verdade. Não tem para onde fugir. Essa é a nossa essência. A realidade da igreja primitiva é o padrão, é o fundamento. Perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Dividiam tudo que tinham tudo como. Então, não tem para onde você fugir. Agora, Jesus ele é o mestre da contextualização. E aí tem muita gente que hoje critica, às vezes, algumas modernidades ou inovações, mas não para analisar. Por que Jesus falava de peixe? Porque ele está falando para pescador. Sim. Por que Jesus falava de semente? Porque ele está falando para agricultor. Então percebe que Jesus está falando de um jeito que vai facilitar para que aqueles que estão ouvindo consigam entender e absorver a palavra. Percebe que Jesus é o grande mestre da contextualização. Jesus usa a realidade do povo para trazer a realidade do reino dos céus. Então, se Jesus, que era Jesus, fazia questão de falar numa linguagem contextualizada para que o povo entendesse, por que não a igreja fazer isso hoje? Sim. E até assim, né, pastor? No caso, quando a gente está falando sobre essa parte de tecnologia, né? Como isso pode estar influenciando, como que você acha que a tecnologia, a rede social, né, pode influenciar no ministério da sua igreja? Estava conversando com o bispo Júlio Vertúlio agora na segunda-feira, ele disse algo muito poderoso. Ele falou assim, mano, olha que loucura. As igrejas que
se limitavam ao culto, na pandemia, uma vez que você não tem mais culto, ou não tem mais culto como de padrão e de costume dentro das quatro paredes de um templo, olha o desafio que essas igrejas viveram. Porque elas só tinham o culto. As igrejas que eram um organismo vivo e que tem o culto, mas que tem igreja como família. Sim. Que tem igreja como algo, como um organismo vivo que vai além do culto de domingo. Essas igrejas sobreviveram e se fortaleceram durante a pandemia. Agora, como que a gente se conecta com a igreja durante a pandemia? Cara, internet, rede social, live, culto online. Não tinha para onde fugir. Então, isso para mim, cara, foi muito louco, porque eu percebi um movimento. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cara, na pandemia, a igreja conseguiu entrar em lugares que antes ela nunca tinha entrado. E o cara, olha que loucura isso. O cara que antes só tinha a visão de crente, pastor e igreja por aquilo que a Globo mostrava e apresentava para eles, ridicularizando os cristãos nas novelas, agora o cara olha e fala, peraí, mas tem um culto, mas isso é pastor sem terno e gravata? Mas falando numa linguagem que eu entendo. Parede preta? Cara, parede preta. Uma mensagem que eu. Verdade. Uma mensagem que tá fazendo sentido pra minha vida. Mas peraí. Então, cara, a grande massa só conhecia a igreja, pastor e culto da Globo, do que se piadas, falava, das piadas, das sátiras, do que era lá atrás, né? Tinha muito. Cara, na pandemia, essas pessoas que não vinham à igreja. Agora o convite não é mais vamos na igreja domingo. Agora o convite é um link que é enviado e olha, assiste aí porque Deus vai falar com você. Mano, você tem noção do que é a igreja entrando na casa de gente que nunca entrou na igreja? Olha que loucura. A igreja entrando na casa de milhares e milhares e milhares de pessoas que nunca entraram na igreja. A partir do momento que as barreiras vão sendo quebradas, esse preconceito, né? De ter, de fato, um conceito antecipado, sem conhecer, sem experimentar, sem visitar, vai sendo quebrado, cara, quando termina a pandemia, a gente vive o que a gente viveu. Pessoas sedentas, porque entenderam que o dinheiro que tinha não era suficiente, porque entenderam que precisavam de um propósito, porque entenderam que não existe estabilidade, porque entenderam... E aí, cara, a gente aumenta nível de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de todas as doenças psicossomáticas, e a gente tem agora um mundo, uma sociedade cada vez mais sedenta de Jesus, querendo conhecer a igreja. E aí entra, e eu volto, né, falando, respondendo a sua pergunta, que é exatamente a expansão da igreja através da internet, dos meios de comunicação. Você falou do Criative agora, quando você chegou, né? E eu lembrei que a minha líder do Criative em Cabo Frio, na época, ela se converteu e foi para a igreja através do Instagram da igreja. Caraca. Ela conheceu a igreja através do Instagram, uma publicação de um vídeo que alguém compartilhou, ela viu. Aí começou a seguir a igreja, começou a se interessar, conheceu a igreja, se converteu, se apaixonou, ficou alguns anos lá caminhando com a gente, e aí depois ela se tornou a líder do Ministério de Criatividade. E aí ela carregava um senso de propósito absurdo, porque ela sabia que o que ela fazia era mais do que fazer uma arte legal ou postar um texto bonitinho só para atualizar as redes sociais da igreja. Não, carregava um propósito para ela do Ministério da Reconciliação, que eu falei agora há pouco, porque ela foi alcançada dessa forma. Então ela sabia que o que ela tinha na mão não era a conta de um Instagram da igreja. Era um canal evangelístico absurdo. Como se fosse uma bolsa de sementes que você pode lançar para muito mais longe. Né? Muito mais longe. Ah, que bacana. Pastor, a gente está quase chegando no final, infelizmente. Mas assim, antes da gente caminhar para o final, qual é a palavra que Deus tem bradado na Lagoinha Barra da Tijuca hoje? Para esse ano, para esse momento? Cara, eu estive em Israel agora em outubro, né? No meio da guerra.
Nossa. Muita gente me pergunta, e aí, É, pastor, foi bem como é que emocionante foi? quando você Não, voltou. Foi uma experiência bombástica. Top. Literalmente. Loucura, Literalmente. E aí, cara, eu tive o privilégio de ir a Israel em 2022 e fui no ano passado de novo. E aí, no ano passado, eu ouvi e aprendi algo que não tinha ouvido na viagem anterior. Nosso guia, um judeu, falou assim, cara. Por que quando Deus vai mandar Samuel ungir Davi, o que Deus está falando ali, olha que coisa interessante, né? E aí depois eu estudando, analisando esse texto, eu tenho pregado muito ultimamente sobre isso. A pergunta de Deus para Samuel, primeira é, até quando? Meu amigo, uma coisa é sua esposa, seu marido, seu amigo, seu líder, chefe, pastor, virar para você e falar, e aí, até quando? Outra coisa, meu irmão, é o próprio Deus virar para você e perguntar, até quando? Porque quando Deus... Vou até me ajeitar aqui agora, porque não preguei ontem, mas vou pregar hoje, aleluia. Eita. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quando Deus pergunta até quando para Samuel, em outras palavras, o que Deus está querendo dizer é, já não era para estar mais do jeito que ainda está. O que está acontecendo? Qual é o cenário que a gente tem? Samuel, profeta, chorando, lamentando por Saul. Sim. Aí Deus vira para ele e pergunta assim, até quando você vai se entristecer, em outras versões, lamentar e chorar por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei. Primeira coisa para 2024 é entender que quando Deus me pergunta até quando, Deus está provocando uma mudança imediata de postura e de posicionamento. Deus está dizendo, já não era para estar mais do jeito que ainda está. E aí esse até quando vale para muita coisa. Agora, Deus fala assim, eu já o rejeitei como rei. Percebe que Samuel ainda está tentando insistir em coisas que até Deus já abriu mão. Uau. Então, Verdade. você precisa tomar cuidado para não insistir em coisas que o próprio Deus já abriu mão. Existem amizades que você está insistindo, carente, mandando mensagem, perguntando, ai meu Deus, me abandonou, ai meu Deus, me deixou, ai meu Deus, poxa, sumiu, hein, não me liga mais, não me chama, ai me abandonou, hein. E aí Deus está olhando e está dizendo, é porque eu vi prints que você não viu, eu estava em mesas que você não estava, eu vi conversas que você não ouviu, e o que hoje parece sofrimento, na verdade é só livramento da parte de Deus. E aí às vezes a gente quer insistir em situações, em portas, em lugares, em pessoas que Deus está dizendo, não é mais para você, lugares que não te cabem mais. Agora, olha que coisa interessante, quando Deus fala para Samuel, até quando você vai ficar chorando, é porque em outras palavras Deus está querendo dizer o seguinte, cara, ô Samuel, se você continuar chorando, um olhar com lágrimas é um olhar e uma visão embaçada. Então o que Deus está dizendo é, cuidado para as lágrimas do passado não embaçarem a sua visão e te impedirem de enxergar aquilo que eu estou fazendo lá na frente. Porque o que Deus está dizendo não é só para ele parar de chorar. Ah, pastor, então eu não posso chorar? Pode, mas no Evangelho o choro tem prazo de validade. Pode chorar, mas não pode passar a vida inteira chorando. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí o que Deus está querendo dizer para ele é, Samuel, para cada Saul que deu errado, eu já tenho um Davi que vai dar certo. Aí, olha, aí a chave está aqui, olha o que o guia falou. Por que quando Deus vai levantar o próximo rei de Israel, ou seja, marcar uma nova estação para aquela nação, não manda pegar uma coroa, manda Samuel pegar um chifre e encher com óleo. Percebe que primeiro Deus manda Samuel parar de chorar. Segundo, Deus manda Samuel pegar um chifre e encher com óleo. O que Deus está dizendo para nós em 2024 é, troque as lágrimas pelo óleo. Uau. Porque quem chora, chora por algo que deu errado no passado. O que Deus está dizendo é, Samuel, para de chorar e lamentar pelo que não deu certo e levante-se para ungir o seu futuro. Porque lágrima fala de passado, mas óleo fala de futuro. A unção fala sobre algo que está por vir. Agora, por que não manda pegar uma coroa? E aí o guia disse, porque a prática da coroação, ela é uma prática pagã.
Foi o paganismo que estabeleceu a coroa, a coroação de reis. Sim. Quando Deus quer levantar um novo rei, ele não manda pegar uma coroa, ele manda pegar óleo. Por quê? Aí isso ele não falou. Foi a palavra que Deus... isso para mim foi como uma chave que virou dentro de mim, algo que começou a queimar no meu coração, e eu comecei a estudar e a meditar muito nesse texto. Por que não uma coroa, mas um óleo sendo derramado? Porque a coroa qualquer um pode levar. A unção ninguém tira. E Deus não costuma dar coisas que homens podem tirar. Aí a gente volta lá em José, que a gente estava falando. Sim. José recebeu uma túnica do pai, mas José também recebeu um sonho de Deus. Quando os irmãos atacam José, o que eles levam? A túnica. A túnica. É. Porque aquilo que os homens dão, Pode ser aquilo que os tirado. homens dão, os homens podem levar. Mas aquilo que Deus te entrega, ninguém pode tocar. Uau. Então a túnica vai, mas o sonho fica. Então quando Deus manda ungir, Deus está dizendo, olha, as coroas podem ser levadas, as coroas podem ser roubadas, mas a unção que é derramada, ninguém pode tirar de você. Qual que é o problema da nossa geração hoje? A gente está distraído, correndo atrás de coroa. E Deus está dizendo, tudo que você precisa, na verdade, é da unção. Pastor, então quer dizer que não vai ter coroa? Vai. Porque lá em Apocalipse diz que aquele que perseverar, fiel, até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Esse é o segredo e o mistério do Evangelho. É quando eu busco a unção enquanto estou na terra, na certeza de que receberei uma coroa quando chegar no céu. Meu Deus. Essa é a palavra que tem queimado no meu coração, para que a unção de Deus marque o nosso ano. A unção capacita, a unção habilita, a unção respalda, a unção quebra o jugo, a unção faz a diferença, a unção resolve problemas que diplomas não podem resolver, a unção muda ambientes, a unção cura os enfermos, a unção liberta os cativos, a unção traz alegria onde só tem tristeza, a unção faz aquilo que o homem não pode produzir. Meu Deus. Forte. Quanta palavra, né? Vamos falar a verdade, né? Você tem mais alguma pergunta? Não. Não. Não Pastor, tem. a última pergunta, então, para a gente encerrar. O senhor está sob a cobertura do pastor Felipe Pastor Valadão. Felipe Valadão. Né? Sim. Nós, aqui no nosso Planejando, né, que nós tivemos aqui na Igreja Novo, 2000, agora desse ano, né? Nós recebemos a palavra do pastor Eric Brendo, e foi muito forte quando ele falou a respeito de cobertura espiritual. Sim. E eu queria perguntar para você qual a importância, porque hoje, voltando a falar numa geração tão relativista e que quer tanto palco, mas não quer pagar um preço, né, para ser forjado para isso, qual a importância de uma cobertura espiritual para qualquer pessoa que almeja, né, ser um pastor, almeja esse caminho? Cara, eu acho que a cobertura espiritual está totalmente ligada à paternidade. Tá? Então, o seu líder espiritual, o seu pastor, ele precisa ter um olhar de paternidade. E você também. Porque o irmão mais velho, ele quer competir. Mas o filho sempre quer cooperar. Então, a cobertura espiritual, primeiro, quem questiona, duvida ou resiste, a pergunta então tem que ser inversa. O porquê não ter uma cobertura espiritual? Sério que você é tão autossuficiente assim, que não se permite ser cuidado, pastoreado, disciplinado, exortado, instruído? É o alecrim dourado, né? Entende? Então, eu acho que pensar por esse lado do porquê não já pode desmistificar muita coisa. Segundo, você não pode pastorear se você não for pastoreado. Você não pode cuidar se você não for cuidado. Não tem super-homem aqui. Ninguém virou anjo, ninguém... A gente não chegou no paraíso ainda, cara. Não é a Disney, saca? Eu costumo brincar e dizer, cara, a placa que está ali fora é igreja, não é céu. Então, vai ter luta, vai ter desafio, vai ter problema, gente dá trabalho e tudo. Então, eu acredito muito nisso, cara, na cobertura espiritual, com esse olhar de paternidade. Por quê?
Porque só depois que eu fui pai que eu fui entender isso. Porque o pai, ele quer que o filho vá mais longe. O pai quer que o filho voe. O pai quer que o filho alcance lugares que ele não alcançou. Então, a cobertura espiritual, para mim, eu sou prova e testemunho vivo do que um líder, do que um pastor, como eu tenho o meu pastor, o pastor Felipe, cara, tanto nas melhores estações da minha vida, quanto nas piores também. Quando eu tive depressão, quando eu quis largar tudo, quando eu entrei num quarto escuro, me dopei de remédio e não quis mais saber de ministério, de igreja, de ninguém, já sendo pastor, isso agora em 2021, cara, foi a minha esposa, a minha família, né, minha esposa, minha mãe e tal, que segurou a onda, e o meu pastor, cara, que cuidou de mim, que me ouviu, que me deu o tempo necessário, que me instruiu, que me mandou para a estância, que foi lá, Então, eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito nisso, sabe? Ninguém sabe tudo que não possa aprender ainda mais. Pelo contrário, a gente aprende todos os dias uns com os outros, com quem está em cima e com quem está embaixo. Então, eu sou muito grato a Deus pelo meu pastor. Eu sou muito grato a Deus, sabe, pelas orientações, porque às vezes enxerga coisas que eu não estou enxergando, já percorreu caminhos que eu ainda vou percorrer, sabe? Com os conselhos eu erro menos, sabe? E eu, particularmente, vivendo tudo que eu estou vivendo na minha vida, e eu acho que talvez seja assunto para um outro podcast, mas minhas malas estão nos Estados Unidos até hoje, eu deixei lá, eu já estava com a vida certa, com emprego, com ministério, com lugar para morar, com tudo certo, e aí eu piso no Brasil, só vim para casar no religioso e despedir da família. Quando eu piso aqui, Deus fala, fica. Uau. Eu desempregado, minha mulher desempregada, não tinha um garfo, não tinha uma cadeira em casa, não tinha nada, não tinha para onde ir, não tinha onde morar, não tinha nada. E Deus falou, fica. E a gente escolheu obedecer. E eu brinco e falo o seguinte, cara, para mim esse negócio de obedecer deu tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que eu não quero saber de outra coisa para minha vida. E o meu pastor, eu lembro que eu fui enviado para pastorear em Cabo Frio em 2020, com 23 anos, cara. Eu tinha 23 anos, recém-casado. 23 anos. E eu era um menino que passava na sede com uma van em Niterói e levava para Cabo Frio. Na época estava no processo de plantação da igreja. A gente se reunia num clube toda segunda-feira, montava cadeira, som, luz, tudo. Montava o palco e fazia o culto toda segunda. Era um GC de implantação. Eu era o menino da sede que levava o papel higiênico, o papel toalha, as maquininhas de cartão, os elementos da ceia. E fiz isso por alguns meses. E aí todo mundo me conhecia. Para Cabo Frio. De Niterói para Cabo Frio. É um morava rolezinho, em Niterói, né? Morava em Niterói e ia com essa van toda segunda para lá para dar suporte. E aí teve um dia que o meu pastor virou e falou, mano, vai lá, você vai pregar segunda-feira que vem. E eu comecei a rir, eu falei, tá brincando? Ele, é sério? Não, tá brincando, é sério. Eu falei, mas como assim? Eu nunca tinha pego no microfone. Eu nunca tinha orado pela oferta. Eu nunca tinha dado uma palavra, eu nunca tinha feito nada. E aí, cara, volta no que a gente conversou lá no início sobre o processo, que às vezes não tem nada a ver com a promessa, sobre palavras que são liberadas, sobre esse tempo de preparo. E aí eu falei assim, cara, não, você tá brincando, cara, nunca fiz nada lá. Ele, não, você vai... Mas por quê? Não, porque a gente tá precisando de um pastor lá. E provavelmente você vai ser o pastor dessa igreja. Cara, como assim? Percebe que ele nunca tinha me visto pregar, cara. Óbvio, eu tinha estudado, eu tinha preparado, eu tinha algumas palavras, mas eu falei para ele, não, cara, era não teoria, vou, então, eu não tô né? pronto, eu não tenho experiência nenhuma, cara, eu não sei o suficiente. E aí, cara, eu aprendi algo com isso. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que é chamado ou escolhido por Deus e que fala assim, caramba, hein, Deus, agora tu acertou. Demorou, hein? Pronto. Era para ser eu mesmo, hein? Nenhum deles. Primeira particularidade daqueles que são chamados e escolhidos. Eles são sempre fazendo alguma coisa. Davi cuidando das ovelhas do pai. Moisés cuidando das ovelhas do sogro. Gideão malhando trigo no lagar. Pedro lavando as redes vazias depois de uma madrugada inteira frustrada na pesca. Porque Deus não chama gente desocupada. Deus muda a ocupação daqueles que são chamados. Meu Deus. Segundo, nenhum deles se sentia capaz, apto
para fazer aquilo que Deus estava chamando eles para fazer. Jeremias diz, eu sou novo demais. Abraão diz, eu sou velho demais. Moisés fala, eu sou pesado de fala. Cada um deles apresenta uma desculpa. Mas uma vez eu preguei e falei sobre isso. Não dê desculpa para quem te deu destino. Uau. E aí eu tinha uma crise muito grande. 23 anos, recém-casado, sem experiência nenhuma, sem capacidade. Falei, Deus, eu não vou dar conta. E aí Deus falou assim para mim, não tem a ver com a sua idade, tem a ver com a sua disponibilidade. E aí eu volto para a gente fechar. O meu pastor, a minha cobertura espiritual, eu brinco e sempre falo que ele viu aquilo que só Deus tinha enxergado. Essa é a importância de uma cobertura espiritual. Vai te dar destino, cara. Assim, vai te ajudar nos dias mais difíceis. Vai ser, sabe, uma base, um suporte sempre que você precisar. E até a questão não falo da posteridade, mas sim é a questão do legado, né? Não somente para filhos físicos, mas filhos Sem espirituais, dúvida. né? Você vai ver isso na Bíblia o tempo inteiro, cara. Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Sim. É uma coisa que o pastor João sempre fala aqui pra gente. Que o nosso teto seja o piso dos nossos filhos. É isso aí. Né? Eles vão muito mais longe que a gente. É isso aí. É isso aí. Pastor, muito obrigado. Que Gratidão honra, viu? imensa por você Obrigado estar pelo participando carinho. aqui. Com esse barulhinho de Esse podcast. chuva, né? Com esse cheirinho de terra molhada. Chuva, Chuva, cheirinho de terra molhada. Essa metralhadora Vamos de comer um xixi. biscoito agora. Biscoito, certeza. Mas, pastor, de verdade, muito obrigado. Gratidão. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Deus abençoe vocês, continue prosperando em tudo que vocês fizerem, que nunca falte óleo fresco e unção sobre a casa, a família de vocês, que Deus abençoe essa igreja e que tudo que vocês fizerem seja para a glória de Deus. Amém, amém. Vamos para cima. É isso aí, é isso aí. Então, galera, não terminou por aqui, tá? Pastor Renan tem o seu Instagram, vai lá, já segue ele lá. Tá como pastor, não, tá como Renan Belas. Renan Isso, com Renan N's, Belas. Belas com 2 Já L's. segue ele lá e ative as notificações também. Já segue a gente aí no YouTube, nas nossas redes sociais aí. Tá, beleza, galera? Dani, Meu querido, satisfação obrigado, total. cara. Obrigado. Pessoal, é Obrigado, isso. pastor, também. Não se esqueçam, então, só o que ele falou aqui. Nos sigam nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal, ative os sininhos para que todas as notificações e novidades cheguem até você. E não se esqueçam, meditem na palavra de dia e de noite, porque só assim você vai conseguir ter toda essa sabedoria e todo o conhecimento e discernimento de Deus para a tua vida. Certo, galera? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.